Oi, gente, boa noite. A música aqui tá boa, não dá nem vontade de tirar, queria que vocês estivessem ouvindo. E aí, como é que vocês estão? Se você tá me vendo pela primeira vez na sua vida, seja bem-vinda. Eu sou a Bianca, eu sou especialista em beleza emocional. E hoje eu vou tentar responder de uma forma prática e acessível uma das grandes perguntas, né, que as pessoas sempre me fazem, que é: Bianca, como é que eu faço para analisar o meu próprio rosto sozinha? Inclusive eu recebi essa pergunta ontem, que eu participei de uma live no perfil DNA da TPM e as meninas me perguntaram exatamente isso: como eu faço para fazer o que você faz sozinha? A verdade é que você precisa de um conhecimento específico. Você precisa de uma orientação que vai te dotar de capacidade para fazer essa análise. Então, hoje eu vou passar para você um pouco desse conceito, vou te mostrar quais são os componentes da imagem e como é que você faz para confirmar, porque eu acredito que no fundo você já saiba quem você é, mas como é que você faz para confirmar a sua suspeita sobre a sua personalidade e descobrir um pouquinho mais como é que você faz também para casar a sua imagem com a sua identidade. Então, vamos lá, vou esperar vocês entrarem. Hoje também é uma data especial, você vai dar risada, mas é verdade. Gente, hoje é o Dia Mundial da Abelha. E vocês sabem que a abelha tem um significado muito forte e muito importante para mim. Se você me segue e acompanha, você sabe disso. Se você não me segue e não me acompanha, fica aí o convite para você ir no meu feed do Instagram e dar uma xeretada por lá, que eu falei um pouquinho mais dessa analogia de nós mulheres com as abelhas e as moscas, né? Tem um post em que eu falo que existem dois perfis de comportamento de mulheres em relação à própria imagem, na sua relação com o espelho. Deixa eu abaixar o som que eu ainda tô ouvindo. Uma delas é a mulher que tem o perfil da abelha, que é alguém que reconhece beleza, que está em busca, né, do que é bom, que tem a sua mente voltada para aquilo que é positivo, não fica o tempo inteiro se autocriticando, né, se colocando defeitos. E tem aquelas que têm o perfil da mosca. O que a mosca faz? A mosca tá sempre atrás de lixo, né, gente? De coisas que estão estragadas. Moscas transmitem doenças. Enquanto as abelhas, elas polinizam, né? Elas semeiam. As moscas, elas estão sempre em busca do que tá podre. Então tem gente que quando olha no espelho só consegue enxergar coisas ruins. Só consegue enxergar, desculpa a palavra, merda. Essa é que é a verdade. Então, para você que se identifica como abelha, feliz Dia das Abelhas. E se você ainda não se identifica, porque sim, existem fases na nossa vida em que a gente está com a mentalidade mais negativa. Mas é possível você mudar o seu padrão de pensamento para um padrão positivo, se tornar uma abelha, então que você se transforme, tá bom? Então é isso, vamos pro nosso conteúdo. Deixa eu falar mais uma coisa, né, antes que eu esqueça. Gente, eu lancei no canal do Telegram uma proposta irrecusável e eu esqueci de colocar lá, mas vai ficar registrado aqui, que essa proposta só vale até amanhã ou até preencherem todas as vagas. Então, se você quer saber do que eu tô falando, é algo que te interessa muito e que dificilmente eu vou oferecer de novo, tá bom? Então, entra no canal do Telegram, o link tá na minha bio aqui do Instagram. Entra lá no canal, ouve o último áudio que eu postei, que eu publiquei e participa. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na de centenas de mulheres que eu já consultei, que eu já conversei, que de alguma forma tiveram acesso àquilo que eu faço. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Pergunta, né? Bianca, como é que eu faço para ler o meu próprio rosto e identificar os traços correspondentes da minha personalidade? Então eu vou te mostrar como é que você faz para
entender o formato do seu rosto, como é que você descobre, e outros aspectos para você identificar os sinais visíveis da sua personalidade, da sua identidade. Porque assim, né? Quem a gente é por dentro nem sempre é quem a gente manifesta conscientemente do lado de fora. Porém, existem dicas. Então, o nosso corpo, ele manifesta os nossos traços de personalidade através do nosso físico. Então, o seu rosto é você. E quando você pega o rosto, imagina que você, o seu temperamento, a sua personalidade é um grande tesouro. E esse grande tesouro, ele está escondido. Ele é acessível, mas está escondido. E ele só pode ser acessado através de um mapa. Então, a sua personalidade é esse tesouro e o mapa é o seu rosto e o seu corpo. Então, pelas formas do seu rosto, principalmente, a gente consegue reconhecer traços da sua personalidade. O que isso significa? Que quando eu observo o seu rosto, eu sou capaz de detectar como você pensa, como você sente, qual é o seu ritmo de vida, como você toma decisões, como você lida com a parte sentimental, se você é extrovertida, se você é introvertida, se você perdoa fácil, se você tem vontade forte ou se você sempre abdica da sua voz, você sempre se coloca em segundo plano, né? E deixa que as pessoas decidam por você. Enfim, tudo isso é possível ser detectado através do seu rosto. E por que isso? Porque quando a gente entende o que cada traço, cada porção do rosto significa, ou seja, cada tesouro, né? São vários tesouros em um único baú que é você. Então a gente vai descobrindo o que cada tesouro vale. E a partir do que tem dentro é que a gente atribui valor ao baú. Então, o baú por si mesmo não tem valor nenhum. O que importa é o que tem dentro dele. Então, o que importa não é se você se acha suficientemente bonita e atraente. Importa é se essa imagem, ela transmite o tesouro, entende? E aí, quando você se preocupa mais com o tesouro do que com o baú, você começa a ornamentar o baú. Olha só, é o caminho contrário. Ao invés de eu me preocupar em enfeitar o baú e não querer saber o que tem dentro dele, eu vou descobrir o que tem dentro dele para escolher o recipiente melhor. Então você se aprimora e você melhora a sua imagem baseado no conhecimento que você tem de quem você é. E não ficar igual a mosca que eu falei agora mesmo, que fica procurando defeitos e coisas que precisam ser consertadas. E aí você vai viver numa eterna busca pelo baú perfeito, ignorando o conteúdo dele. Então essa leitura, ela serve exatamente como um mapa, né? Um mapa para você acessar o baú e também para você identificar qual é o baú que realmente vai representar o conteúdo, o seu próprio conteúdo. Deixa eu falar oi para vocês. Camila, Jan, acho que é isso, né, gente? Jan Moura, Camila Jovino, boa noite. Deixa eu ver se eu deixei de falar oi para mais alguém. A Jéssica, Bruna, Simone, boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Se você está assistindo essa transmissão gravada no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, por favor. Se você gostar, se te ajuda de algum jeito, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Eu sempre respondo os comentários. Às vezes demora, mas eu respondo. E se você está assistindo no Facebook, faça o mesmo. Curte a página, curte o vídeo e compartilha com o máximo de mulheres possível, principalmente as que você mais ama, para que elas também se tornem mulheres bem resolvidas, certo? Fátima, bem-vinda! Que legal que você está aqui. Então, existem 3 passos nesse mapa que vão ajudar a decodificar qual é a forma de acessar esse tesouro, certo? Então, a primeira forma é através do seu comportamento, ou seja, o primeiro sinal visual, porque a gente está falando de um tesouro escondido, certo? Então a gente precisa entender como é que a gente faz para descobrir esse tesouro. Então, por isso que eu tô falando de sinais visuais.
A linguagem é não verbal, mas ela é visual. Então, a primeira maneira é identificar o seu comportamento. Você sabe que dá pra perceber quem você é pelo jeito que você anda? Normalmente, as pessoas que têm uma mente mais aberta, que são mais ligadas a relacionamentos, que são mais aéreas, estão com a cabeça nas nuvens, literalmente, o calcanhar, ele não encosta no chão. Você já viu gente que parece que anda pulando, parece que ela está sempre pronta a avançar para frente? Então, essa é uma das características que é possível ser observada. A forma como você cruza as pernas quando senta, a forma como você fala, por exemplo, se você avança para falar, eu consigo identificar alguma coisa sobre você, ou se você recua, ou se você fica mais encolhida, né? Normalmente pessoas que avançam para falar, elas são mais combativas, são pessoas que têm muita vontade, né? Tem um grande poder de oratória, de se expressarem, mas também tem a tendência de querer ter a última palavra, né? Então por isso que elas avançam, que é para manter o território delas sob controle. Uma outra forma é o tom de voz. Se você titubeia para falar, aquela vozinha meio de quem não tá acreditando muito no que tá falando, sabe? Ou se você é imperativa e tudo que você fala parece que você tá dando bronca nas pessoas, mas na verdade é o seu jeito de falar. Tudo isso fala a seu respeito e são sinais visíveis, sinais visuais da sua personalidade. Quer um outro exemplo? Olha só, os gestos. Eu falei outro dia sobre o maestro, né, um regente, quando rege uma orquestra. Se você der um mudo, né, você coloca lá no mute e percebe os movimentos das mãos, você consegue identificar se é um ritmo lento, se é um ritmo suave, se tá quase pausando ou se tá voltando a ter vigor, se é vigoroso, né? Então, da mesma maneira, o seu gestual, né? Normalmente, pessoas que são extrovertidas para falar, para poder os pensamentos se organizarem, os movimentos são mais de contenção, que significa que essa pessoa está reorganizando aquilo que ela está falando. Então, ela vem e dá uma contida aqui, que é para poder controlar, né? Não sai falando. Então, tudo isso você consegue observar características numa pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, quando eu falava para os profissionais de salão, quando você observa o seu cliente e entende isso, e não precisa nem ser especialista, basta que você realmente preste atenção, você inconscientemente percebe as energias das pessoas. E aí você consegue adaptar a sua comunicação àquele estilo. Então, se você está diante de uma pessoa mais tímida e fechada, controla o seu volume, controla a sua intensidade para que você não espante a pessoa. E do mesmo jeito, se você está diante de alguém que fala mais, que se expressa mais e que quase não dá espaço, deixa, não se sente ofendido por isso, né? Tenta encontrar uma brecha. Olha o Guina, beijo Guina, saudade também. Eu vou tomar um café com vocês, já falei pra Ali que eu vou na casa de vocês tomar café. Aí, esse foi o primeiro ponto, são 3, lembra? O segundo ponto, né, a segunda forma da gente observar os sinais visíveis da personalidade é a morfologia corporal e facial, ou seja, as formas do corpo e as formas do rosto. Eu comecei a live falando do rosto, né? Então, o corpo também. Na realidade, o rosto, a morfologia do rosto vai representar os 3/3 do corpo. Eu também já falei sobre isso num outro vídeo, mas basicamente cada terço do rosto, né? O terço superior, o médio e o inferior corresponde a um terço do nosso dorso, do nosso corpo. Aliás, do dorso só não, né? Do corpo. É o baixo ventre, a parte respiratória e cardíaca, né? Rítmica, e a neurológica, a própria cabeça. Então, a parte superior representa a própria cabeça como um todo. A parte mediana vai representar aqui o sistema rítmico e aqui embaixo, né, o maxilar, vai representar o baixo ventre. Não vou falar sobre isso de novo porque não vai contribuir para o que a gente vai alcançar hoje de conteúdo. Porém, tem alguma coisa por aí que eu já falei isso, tá bom? Então é só procurar, tá? E aí, vamos lá. O terceiro, que é o motivo de você estar aqui.
Aliás, não, mentira. Eu inverti, gente. Normal, né? Sou eu. O segundo, na verdade, era pra ser o terceiro. O terceiro era pra ser o segundo. Então, vamos lá. 3, que era pra ser 2. O intervalo de cores que a sua pele se enquadra, entre aspas. Então, se a sua pele é fria ou se ela é quente, se ela é brilhante ou se ela é opaca, se é profunda, né? Tudo isso também vai estar ligado à sua personalidade. Então, pela análise de coloração pessoal, também é possível determinar traços da sua personalidade, do seu comportamento, certo? Então, também tem essa maneira, tem essa forma de você identificar. Deixa eu beber uma água, né? Que hoje o negócio tá que tá, né? O que vocês estão achando até aqui, gente? Tá difícil? Quer que eu volte alguma coisa? Vocês estão com mais dúvidas, com mais perguntas na cabeça? Tem que estar, né? Então, eu falei, né, que o 2 era para ser o 3 e lá. Olha só, a morfologia do rosto, o que significa isso, né, que eu falei? As formas do rosto. Então, respira fundo. Existem 3 características do rosto também. Você vê que tudo é em grupos de 3, né? O que você vai observar no rosto? A Monique entrou agora. Tem, Monique, eu tô falando que uma das maneiras de você também descobrir características da sua personalidade é através da sua cartela de cores, por assim dizer. Então, não só a influência psicológica das cores no comportamento e nas respostas que você vai ter das pessoas, mas as próprias características da sua pele também vão determinar traços da sua personalidade, certo? Vão revelar. Então, quando você vai fazer análise do seu rosto, o que você precisa entender? Que você tem 3 dimensões. Sabe projeto 3D? Vocês já viram impressora 3D? Que eu acho aquilo fantástico, gente. Eu adoraria ter uma máquina daquela na minha casa. Que eu acho que eu ia fazer todos os meus utensílios domésticos de impressora 3D. Eu acho aquilo fantástico. E aí, o que significa 3D? Que tem 3 dimensões. Então, uma coisa é um quadrado que você desenha no papel. Outra coisa é um cubo. Então, o cubo ele tem dimensões, certo? Tem volume e profundidade. Então, é isso. O nosso rosto tem volume e profundidade, né? Tem áreas de volume e tem áreas de recuamento. E aí, você tem que observar 3 áreas do rosto. A primeira é o rosto 1D. Tô falando de 3D. Então, 1D é o formato exterior do seu rosto. O que significa isso? Sabe quando você vai desenhar um bonequinho? Que a criança vai desenhar a família, o papai, a mamãe, nananã? Ele desenha só as formas exteriores, ele não coloca detalhes, não é isso? Então, basicamente é o formato do seu rosto, da sua cabeça, né, frontal, só a linha. Então, é como se você pegasse uma foto sua e aqui você vem e desenha em volta. Então, esse é 1D. O segundo D, o 2D, né, é o seu rosto interior. O que significa isso? A distância entre os seus olhos, o formato dos seus olhos, o formato do seu nariz, a boca, maçã do rosto, as assimetrias, que eu não sei se você sabe, mas a gente não tem os 2 lados do rosto exatamente iguais. Então, a gente tem lados diferentes, com energias diferentes também. Algumas pessoas vão ser 100% extrovertidas do lado direito, outras vão ser 100% extrovertidas do lado esquerdo, eu vou explicar isso. E outras vão ter algo chamado cruz de assimetria, né? Assimetrias cruzadas, que seria uma parte extrovertida no terço inferior e em contrapartida ao superior, e assim, certo? Então vai ter gente que vai ter um lado mais alegre que o outro em 100%, o outro vai ter mais alegre 100% e vai ter gente que vai ter... Como é que você faz para descobrir isso? Vou te contar. Ah lá, Monique, eu sei disso porque gosto de tirar foto de um lado, tipo, me sinto mais bonita. Exatamente. Tem um lado nosso que a gente se sente mais bonita, que normalmente é o lado máscara, que é o lado social, é o lado que a gente busca aprovação realmente. E o lado mais introvertido ou mais introspectivo é o lado verdadeiro,
que a gente não se acha tão bonita. Então a gente sempre tira foto do lado máscara, né? Do lado social. E o nosso lado verdadeiro a gente não acha tão bonito, porque na verdade é o lado que a gente pode ver realmente quais são as emoções de alguém. Então você não consegue disfarçar a tristeza, a raiva do seu lado verdadeiro. Então, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. Tem um lado que gosta mais e o outro parece uma estátua. O meu lado estátua é esse aqui. E o meu lado extrovertido é esse aqui. Mas o que que acontece? Quando a gente usa socialmente o lado extrovertido, a gente se sente mais aberta e mais exposta. Então nem sempre é o que a gente quer, né? E por que que eu uso sempre o meu lado verdadeiro? Porque eu estou lidando com pessoas e eu quero que as pessoas me conheçam verdadeiramente. Então eu não quero mascarar nada, não quero mascarar as minhas emoções, nada. Eu quero que vocês me vejam do jeito que eu sou realmente. E eu quase sempre viro o cabelo para esse lado, que é para deixar exposto mesmo, o lado mais fechado que eu tenho, que é o lado de estátua que a Bruna tá falando. Mas se eu quiser ficar mais sedutora, imponente, é só mudar o cabelo de lado. Olha como que muda a energia. O meu lado verdadeiro é falso. Então, gente, olha que mágico que é o rosto da gente, né? E os relacionamentos também. E aí eu falei, isso é um D, o 2D então, né? A gente vai pro 3D agora, que seria o quê? A cabeça em geral, o formato da cabeça, né? E isso inclui o nosso perfil. Quem aí já viu o próprio perfil? Raramente a gente vê o nosso perfil, quando a gente vê, a gente leva um susto, né? Porque você pensa que você é de um jeito, quando você vê o perfil, você fala, Senhor, quem é você? Eu tive isso, gente, tá? A minha experiência não foi muito positiva quando eu vi o meu perfil pela primeira vez. Mas depois serviu também para eu ajustar o meu cabelo. Então, foi bom por um lado. Fica mais sensual, exatamente. Então, quando vocês quiserem ser sedutoras, não só no sentido sexual, tá? Mas seduzir pessoas mesmo, se sentir mais extravagante, mais aberta, né? Mais acessível. Aí você só encontra seu lado sedutor. É o lado da selfie, né? Todo mundo adora o lado da selfie. Meu cabelo até acostumou, gente. Eu não consigo nem virar o cabelo de lado, bichinho. Tem até uma carequinha aqui, de tanto que eu uso o cabelo do mesmo jeito. Ai, Jesus. Olha só. O 3D, que é o perfil, ele vai ter... Eu faço isso porque vocês sabem, né? Se eu ficar dando muita moral aqui nos comentários, o conteúdo... Então eu preciso das minhas colinhas. O perfil também vai determinar algumas coisas. Quando a gente observa a zona visual dominante, o que é isso? Se você olhar seu perfil, vai ter gente que vai ter o meio, o terço médio mais avançado, ou seja, vem mais pra frente. Alguns vão ter o terço inferior mais avançado, ou seja, o maxilar vem mais pra frente em relação ao restante do rosto. Então, quando você observa, é possível você identificar características. Digamos que você tem a zona visual dominante, a testa. Então, você tem um rosto um pouco côncavo, né? A testa ela é mais avançada, aqui afunda um pouquinho e aí o queixo vem um pouquinho pra frente. Isso diz alguma coisa sobre você. Ou você tem um rosto que avança, né? Então, é convexo, né, gente? Pelo amor de Deus, não deixa a Mig passar vergonha. Belinha, Amanda... Lores, bem-vindas, meninas. E aí, para quem tá chegando agora, depois vocês, por favor, voltem na gravação para ver desde o começo, para as coisas fazerem mais sentido, tá bom? Porque senão vai ficar muito estranho para vocês o que eu vou falar agora. Então, você vai percebendo, se o seu maxilar é o que avança mais, então significa que você é uma pessoa que tem muita vontade, né? Você expõe o que você quer, suas vontades, seus desejos, e você se mantém firme e fiel a eles, né? E ao contrário também, se você tem o queixo retraído, significa que muitas vezes as pessoas decidem por você e você não consegue impor a sua vontade, a sua voz, né? Você acaba sendo sufocada, você não consegue deixar claro qual é a sua opinião sobre as coisas, né? E aí você pode manipular
Ah lá, Amanda, meu maxilar avança. Tem bastante vontade aí, né, Amanda? Meio queixo duro, como diria meu pai. Então, se a sua testa é que avança, significa que você tem muito senso de criatividade, de inovação, de inventividade, você pensa bastante, delibera bastante, né? Então, são essas características, certo? Tô aqui vendo. Vixe, meu queixo é retraído. Gente, mas não são características que isoladamente você pode chamar. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Então não pode nem pegar cada parte dessa e falar assim, isso é negativo. Tudo vai depender do seu momento de vida e da mensagem que você quer transmitir. Então, sim, tudo bem. Digamos, você tem o queixo retraído e sente que isso te atrapalha na sua vida de um modo geral, porque você nunca consegue opinar, sentir que tem voz, sentir que é ouvida, sentir que consegue conquistar as coisas que você quer. Sim, de repente é bom que você reforce o seu queixo, né, com um procedimento estético. Para isso serve a análise também. Eu nunca vou falar para vocês que intervenção é negativo, porque não é. A única coisa que eu estou propondo para vocês aqui é que essas intervenções elas sejam pensadas. Não porque você não vale a pena e precisa de conserto, não porque tem alguma coisa errada com o seu rosto ou com o seu corpo, mas porque você quer atingir coisas na sua vida e compreende que o seu senso de identidade não está sendo representado totalmente, né, na sua totalidade, através da sua imagem. Então, um corte de cabelo não vai mais ser só um corte de cabelo, uma cor não vai ser só uma cor, né? Então, um formato de nariz, um botox que você faz, uma micropigmentação, não vão ser meramente estéticas, né? Não vão ser na nossa busca incessante por perfeição, por um ideal de beleza impossível, porque nunca vai ficar bom. Você pode perceber que tudo que a gente arruma, na intenção de arrumar mesmo, depois sempre falta mais alguma coisa. Quer dizer, você sempre precisa de melhoria. Uma casa que está sempre em reforma e que nunca vai ser habitada, né? Ela nunca vai exercer o potencial dela de acolhimento. É aquele bendito tesouro que ninguém abre o cadeado nem tá trancado. Olha que incrível. É o tesouro que não tá trancado, mas você não abre o baú. Então fica o tempo inteiro, arruma aquele baú, enfeita, põe num lugar, põe no outro lugar, e não sei o que, e nunca tá satisfeito e não sabe o que tem lá dentro, né? Então, quando você quiser observar qual é o formato do seu rosto, e qual é a ligação com o seu temperamento, com a sua personalidade, você precisa entender que existem 4 perfis de personalidade. Deixa eu só colocar o computador no chão. Porque eu tô sentada na cadeira aqui e não tô na mesa. Hoje eu vi um canal, sem querer. Eu tava mexendo no YouTube e aí eu vi lá, eu não vou lembrar, é Breno alguma coisa, canal de fofoca. E aí eu vi a thumb e aí tava escrito assim, antes e depois de celebridades. Eu nem conhecia o canal nem nada, apareceu lá pra mim e eu vi isso, antes e depois das celebridades. Eu entrei pra ver, gente, coitados. Gente linda, falando esteticamente mesmo, gente linda, que tem harmonia no rosto, que os traços são bonitos, né? E a composição, de um modo geral, é agradável da gente olhar, fazendo cada coisa esquisita. Eu também eu sigo alguns maquiadores de celebridade no Instagram e tem umas maquiadoras, ou umas artistas que vão se deformando. Vocês já viram antes e depois louco, né? Tipo, eu tenho medo de falar o nome das pessoas, mas sei lá, tipo o Eduardo Costa, ou a Gretchen, sabe? Gente assim que foi ficando deformada. Parece que as pessoas vão perdendo o senso, né? E tem até uma doença relacionada à imagem, que acho que oh, meu Deus do céu, disforia, eu não vou lembrar. Alguém coloca aí fazendo um favor? Mas o que acontece? A pessoa não consegue ver nada de positivo. Ela tá sempre tentando consertar. Mas voltando, né, aqui o que eu tava falando. E claro que isso não vai acontecer com vocês, em nome de Jesus. É para isso que eu tô aqui. Para que toda e qualquer intervenção estética que você faça para colocar ou para tirar qualquer coisa do seu rosto, da região do seu rosto, seja sempre na intenção de amplificar a sua identidade, né? De amplificar
a sua voz e fazer com que você se torne verdadeiramente influente. E gente influente é justamente quem não cobra, né? Eu falei sobre isso na live com as meninas ontem. Nós somos doadoras, nós somos resposta, nós não somos as perguntas, nós somos o remédio, né? Nós somos a cura. Então, o que a gente pensa na nossa mente a nosso próprio respeito acaba se tornando uma realidade. Eu ouvi hoje uma palestra sobre neurociência e cristianismo, né, falando exatamente isso, que são criadas cadeias de proteína no cérebro quando a gente tem um padrão de pensamento, né? Gera um caminho neural e o cérebro tende a economizar energia, então ele pega esses atalhos. Então, se você é negativa sempre, o seu cérebro sempre vai incorrer nesse padrão de pensamento. Tem um livro que fala sobre isso também, chama Mindset, eu já falei dele aqui, que é possível remodelar esses caminhos neurais para que a gente mude os nossos padrões de pensamento. Então eu acredito profundamente que a nossa relação com o espelho, além de poder ser ressignificada visualmente, né, para nós e para o outro, também pode criar novos padrões de pensamento sobre nós e sobre as outras pessoas. Porque se você se julga, se condena e fica procurando erros em si mesma, você vai fazer isso com as pessoas também. Você vai virar uma pessoa azeda e você vai tender a extremismo, sabe? E normalmente esses grupos extremistas, eles têm a ver com mágoas, né? São pessoas que estão exigindo reparação e não entendem que são um tesouro escondido. Então, Amanda, obrigada. A Amanda tá falando que gostou das cores que eu tô usando hoje. Então, o que vai acontecer? Você precisa entender o seguinte, que existem 4 perfis de personalidade e que, você já me ouviu falar sobre isso, cada uma de nós vai ter um dominante e um secundário, né? Então, esse dominante, ele tá ligado com essa forma exterior, ou seja, o 1D que eu falei agora há pouco, né, anteriormente. Então, esse formato, como é que você vai fazer isso? Você tem 2 alternativas, tá bom? Vou te dar aqui a dica. A primeira, você pode prender seu cabelo, né? Você prende o cabelo e pede para alguém, ou você mesma faz uma selfie, amarra o cabelo e faz uma selfie sem brinco, sem maquiagem, sem nada, tá bom? Bem de frente, bem retinha. Pensa assim, que aqui tem que estar bem retinho. Então, você não vai tirar foto nem muito assim, certo? E nem assim. Porque se você faz assim, você perde a noção desse formato aqui de baixo, certo? E se você tira assim, você perde a noção daqui. Então, você precisa estar exatamente de frente. É como se você fosse tirar uma 3x4 para o seu passaporte, tá? E aí, você vai pegar uma canetinha e vai riscar a tela do seu celular. Ou você pode riscar o espelho. Pega um batom ou uma canetinha também. Fica paradinha na frente do espelho, pega a canetinha e desenha assim em volta do seu rosto, certo? E aí você vai determinar o formato do seu rosto. Então, observa se essa linha aqui lateral, se ela faz algum tipo de ângulo, se desce reto, e aí aqui faz um outro ângulo, né? Então, são 9 formatos de rosto. O retangular e o quadrado. Como é que eu sei, Bianca, se é retangular ou se é quadrado? Hoje eu tô dando só dicas, tá bom? A gente não tem tempo assim de fazer um super aprofundamento, mas o rosto entre o quadrado e o retângulo é que o retangular ele vai ser um pouco mais alongado, né? Exatamente como é o formato, a diferença entre um quadrado e um retângulo. O quadrado, a largura e a altura vão ser muito similares. No retângulo, a largura vai ser até metade da altura. Anota aí. A mesma coisa entre o oval e o redondo. Então, vai ter o redondo, que ele é mais simétrico, né? Então, largura e altura vão ser muito aproximados. E o oval, que é um pouco mais comprido. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quanto mais linhas retas, mais ligada você tá a um tipo de energia. Quanto mais linhas inclinadas, o que seria linha inclinada? Por exemplo, se a sua testa é mais larga do que o seu queixo. Ou se o seu queixo, ele tem aqui, daqui até aqui, esse ângulo aqui, é mais inclinado, né? Então, você também corresponde a um outro tipo de energia. E, basicamente, nos 4 perfis, o que vai acontecer? As extrovertidas, elas vão estar ligadas ou às linhas inclinadas
ou as linhas retas, certo? Então, as poderosas vão ter mais linhas horizontais do que verticais, ou seja, o maxilar é largo, né? E aqui do lado é bem reto. E as que são as mais divertidas, né? As populares, elas vão ter mais ângulos inclinados, então é capaz de ter aqui um saltadinho, né? Aqui afunda um pouquinho, aqui tem um saltadinho e aqui faz uma inclinação de novo. Olha só, vamos combinar o seguinte? Eu vou fazer para vocês um material sobre cada formato de rosto e a relação que tem com cada perfil. Porém, eu vou colocar disponível só para quem tá no canal do Telegram, tá bom? Eu não vou colocar no Instagram, vou colocar lá no canal. Então, se inscreve, gente, porque o creme de la creme tá lá, tá? Tô só te dando a dica aqui pra você saber que o negócio, o babado forte é no canal do Telegram, tá bom? Por que eu faço isso? Porque eu preciso separar quem tá aqui de curiosidade de quem realmente quer um resultado, de quem realmente quer aprender alguma coisa e quer uma mudança de vida, né? Então tem gente que tá aqui porque acha legal, porque é curioso, mas tem gente que realmente está disposta a empreender uma mudança, um novo paradigma, né? Um novo pensamento. Então, as mais delicadas, as mais pensativas, mais introspectivas, vão ter linhas mais arredondadas. Então, rosto oval, rosto redondo, ou o rosto mais fininho. Você fala assim, mas meu rosto é retangular. Mas ele é bem fino e alongado, então você é introspectiva, porque supõe que são linhas de controle. Então, cada tipo de linha nesse formato exterior do seu rosto vai ter um significado e vai ser o seu temperamento, a sua personalidade dominante, certo? Então, se você quer descobrir, fica aqui o desafio. Identifica o seu formato de rosto, manda pra mim por direct, pra eu ver se tá direitinho, se é isso mesmo, né? Te analisar direitinho, pra você descobrir qual que é o seu temperamento dominante, certo? Se você é poderosa, se você é perfeita, se você é pacífica ou se você é popular. Eu dei essa nomenclatura agora pra gente não ficar falando aqueles nomes estranhos, né? Que depois fica todo mundo, como que é mesmo? Meu pai um dia brincou, ele falou, que é colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, né? Meu pai e tem o efusívico. Eu achei tão engraçado. Eu achei engraçado. Então, pra gente não ficar com esse monte de érico, créquico, télico aí, então pensa, as poderosas, as pacificadoras ou pacíficas, as perfeitas e as populares, tá? Então, cada um desses perfis, a partir de hoje, corresponde a um temperamento, tá bom? E olha, gente, nada disso é pra rotular ninguém, tá? Esquece, aqui não é signo, que todo mundo adora falar. Ai, menina, isso é tão coisa de libriana, né? Ai, tinha que ser, sei lá, tinha que ser piscininha. Eu não sei falar signo, gente, me ajuda aí. Mas assim, não é isso. Não é pra você descobrir o seu temperamento e ficar escrava disso. É só uma parte do tesouro. Lembra que você é um ser com corpo, alma e espírito. Então, tudo isso que eu falo é uma forma de te ajudar a deslanchar na vida. É uma forma de te ajudar a eliminar um obstáculo, que é o obstáculo da autoestima, que ou fica oscilando ou tá elevada demais. E, na verdade, é uma máscara, né? Porque eu já escrevi isso, todo excesso esconde uma falta. Ou aquelas que estão sempre procurando defeito e sempre achando que esses defeitos são fatores incapacitantes, né? De você desenvolver coisas mais interessantes. Então, às vezes, você entende que tem potencial, você entende que é inteligente, você entende que tem opiniões relevantes, mas aí você olha no espelho e não condiz. E aí você tem vontade de mudar, mas não sabe como fazer, né? Você não sabe como começar. É óbvio que todo esse conhecimento super técnico e teórico que eu trago para você é mais para matar a curiosidade de como funciona o meu trabalho. Mas é lógico que eu tô aqui para facilitar a sua vida, né? Você não precisa empreender uma jornada em busca
descoberta, né, a sua caça ao tesouro sozinha. Eu posso ir com você, é para isso que eu tô aqui, né? Porque realmente são muitos detalhes. Mas hoje, eu tô vendo aqui o tempo, mas hoje o tempo, a informação que você precisa levar é que o formato exterior do seu rosto determina o seu temperamento dominante, certo? E que, dependendo do formato, a gente vai descobrir juntas se você é introspectiva, extrovertida, se você é voltada para tarefas ou para pessoas, certo? Se você é vigorosa ou se você é dinâmica, se você é delicada e sentimental ou se você é mais sossegada e tudo para você tá ótimo, né? Então, começar a fazer essa descoberta, esse é o primeiro passo. Então, eu espero que nesse dia, nessa quinta-feira, eu tenha conseguido responder e te deixar com um pouco mais de perguntas também, porque é sempre bom, né, para exercitar a curiosidade. A gente só busca respostas quando a gente tem uma dor ou tem uma curiosidade, né? Então, que vocês fiquem curiosas para saberem mais acerca de si mesmas. E não esquece, sim, é uma jornada, exatamente. E se você fizer esse teste hoje, né, e de identificar e depois compartilhar comigo o formato do seu rosto, eu vou te responder. E se você estiver vendo gravado também, não se preocupa, pode mandar para mim. Sempre que alguém assistir, fica sossegado, manda para mim que eu te ajudo, tá bom? E entender, né, que primeiro você é e depois você faz. Então, primeiro você precisa descobrir quem você é. Então, para fechar, se inscreve lá no canal do Telegram. Eu vou colocar essa informação dos formatos de rosto. Eu ainda vou produzir, não vou mentir, não vou falar que eu vou colocar agora, porque eu não vou colocar agora, tá bom? Mas até o final da semana eu coloco para vocês os formatos de rosto e os temperamentos, tá bom? Para vocês começarem a se identificar e dar o primeiro passo na caça ao tesouro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer me perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Vou até beber água. Perguntem, aproveitem para perguntar. Sou introspectiva, sossegada, sentimental, só que não. Engraçadinha. Vamos, abelhas. Abelhas rainhas. Então tá, gente. Muito obrigada por você ter ficado aqui até o final, ter participado ao vivo e ter tirado um tempo para abrir a sua mente para novas possibilidades. A gente se vê aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Telegram. Um beijo para vocês e tchau!